Ação! A dublagem é uma área muito bacana, as pessoas têm muito preconceito, mas tem pessoas muito sérias trabalhando, não só na área técnica, mas como na tradução. Uma tradução bem feita faz toda a diferença, para você chegar no estúdio e não ter aquele enrosco, os caras têm que ficar mudando completamente o texto. Eu já fiz tradução de dublagem, não é a minha especialização, tá? Mas uma tradução bem feita, chega no estúdio bacana, uma revisão bem feita, porque a dublagem não é simplesmente uma tradução, ela é uma versão brasileira. Então, todo o texto tem que ser adaptado, as piadas têm que ser adaptadas, não é só botar o texto em português, senão o Google Translate fazia o texto pra gente, a mulherzinha da voz lá faria e estaria tudo certo. Vocês devem ter ouvido antes de tirarem esse negócio do anúncio no início do filme, versão brasileira, tal estúdio. Nós fazemos uma versão para o nosso idioma. Tem muitas expressões idiomáticas, muitas referências, que para nós não querem dizer nada. Entendeu? E as pessoas têm que entender. Por que eu acho, por exemplo, que Chaves e Chapolin são um dos melhores produtos já bem adaptados feitos no Brasil em dublagem? Porque respeitou-se esse tipo de visão, entendeu? Qual é o público a ser atingido, entendeu? O que a gente pode usar aqui, o que a gente não pode. Esse tipo de coisa nós fazemos todos os dias. O profissional dublador ator dentro do estúdio, o diretor, o técnico de áudio, o revisor, entendeu? O tradutor em primeiro lugar. Então a gente faz naturalmente uma versão, porque se a gente fosse fazer uma cópia daquilo que estava sendo falado só que no nosso idioma, as interpretações iam sair com a musicalidade daquele idioma e com as expressões daquele idioma. E aí ia ficar muito difícil. O japonês, por exemplo, tem frases que para nós em português, o que eles falam ali é enorme. Como também tem o contrário. Coisas que a gente fala que com relação ao que eles falam lá, a fala deles é enorme porque é o que eles estão dizendo em português. Então a gente tem que fazer adaptação. E a gente não pode seguir a musicalidade do outro idioma, porque senão a gente não está falando português. Imagina se eu vou interpretar como se fosse alguns personagens em japonês, em que para nós é uma agressividade absurda, mas para eles é natural, é a língua deles, é o idioma deles. Para eles não veem essa agressividade. Para nós, para nossa musicalidade, a gente vê. Então a importância é isso, a gente saber que é uma versão. E essa versão tem que ajudar ao espectador a apreciar o produto que está sendo exibido. Aí tem uma questão que quem vai traduzir geralmente não pensa muito na linguagem oral. É sempre uma coisa delicada porque a gente quando traz alguma coisa para o português, a gente tem que pensar no português falado, né? Tipo, uma das coisas que fica muito ruim na dublagem, eu acho que é quando não se entende essa diferença. E alguns diretores mais antigos às vezes têm isso. Você fala, sei lá, você dubla falando, eu vou falar com você amanhã. E ele fala, o R do falar não apareceu. Aí eu falo, mas quando a gente fala, não aparece, né? A menos que eu esteja fazendo um filme de época, um personagem que tem uma característica de ser extremamente correto, certinho, esse R não tem que aparecer mesmo. Então, às vezes tem essas coisas, assim, eu acho que é legal pensar que a gente precisa pensar na linguagem oral, na linguagem adequada, em como se fala, e ao mesmo tempo
não regionalizar demais, sabe? Às vezes tem aí uma outra corrente que às vezes quer ser muito engraçadinha a qualquer preço, e aí quer botar, sei lá, você tá assistindo um filme, uma comédia romântica, e aí o cara bota no meio uma gíria que é corrente, que tá rolando, tipo, essa semana, tipo, que tiro foi esse, quando rolou a música? Não dá pra botar isso no filme, né? Isso é datado, isso é muito... E aí qualquer pessoa fala, não, tudo bem, você pode até rir daquilo, mas você tá desvirtuando a obra. O que é diferente de você tentar encontrar, quando eles falam, por exemplo, um ditado ou fazem uma piada, você tentar encontrar na nossa cultura a piada equivalente, ou o ditado equivalente, e não traduzir só ao pé da letra. Mas esse trabalho é muito mais do tradutor. O nosso trabalho no estúdio é pegar isso e deixar mais soltinho, porque o tradutor geralmente manda muito literal, né? Muito um texto para ser lido e não falado. Então, o nosso trabalho junto com o diretor é quebrar um pouco isso e deixar mais oral. Todos os dubladores, tradutores fazem trabalhos melhores do que tradutores. Não por conhecimento do idioma, é por conhecimento do para onde vai, de aqui se destina. Então já entrega uma coisa meio pronta, quase que dublando, quase dublado. A gente traduz já imaginando como vai fazer no estúdio, a gente já se põe no lugar. Então acaba ficando melhor, acaba ficando mais eficiente, vai, dentro do estúdio. A tradução para a dublagem, ela não pode ser literal. Às vezes, muitas vezes, o texto chega para a gente de uma forma bem literal, e aí você tem que adaptar. Então, assim, a tradução para a dublagem, você tem que levar em consideração o sincronismo e também a versão brasileira. Não é só fazer entender o que está sendo dito, né, como literatura. E aí eu acho que para uma tradução ser legal, ela tem que ter uma adaptação legal também, que é aquilo que eu falei. Por exemplo, duas coisas que eu ouço muitos colegas falando, que eu não acho legal. Eu não falo assim, eu não falo desse jeito. Eu nunca falo certo, ou sim, ou sabe, ou então, porque, né, no inglês tem muito tal, a gente não usa tanto, mas a gente usa de vez em quando. Ou então, assim, o público não vai entender. Eu acho que também isso é subestimar o público. Eu acho que a dublagem, ela é isso, ela é trinca. Ela não pode ser só a dublagem. Você tem que ter um bom tradutor, que ele vai fazer aquela tradução e vai trazer para o lado da versão brasileira, e às vezes você tem uma resposta de alguma pergunta que é feita, só que ela não encaixa direitinho no sync labial por algum motivo que aquela pergunta foi feita por uma pergunta de alguém de outro país. Então, como é que você vai adaptar isso de uma maneira eficaz? Então, por isso que é uma trinca. O tradutor, ele tem que saber exatamente o trabalho do dublador, ele não é só traduzir, ele tem que entender e adaptar aquele texto. Tem um trabalho da direção, que ela está muito misturada também não é a mesma coisa, mas ela está muito atrelada à parte técnica também do operador, que ele vai resolver muita coisa, mas o diretor é quem vai escalar, é o que vai conduzir, é o que vai aprovar ou não a tradução e vai saber que aquilo é uma coisa que vai ficar legal, e o trabalho do dublador. Então, é importante, é necessário ter essa trinca, porque não adianta o bom dublador vir e dar o seu melhor se o texto ficar um texto ruim, sabe, mal adaptado. Eu sou muito a favor da versão brasileira, muito, assim. Eu não tenho problema nenhum de fazer essas versões. Ainda mais comédia, por exemplo. Comédia dublada, às vezes você tem uma piada que ela foi feita lá nos Estados Unidos que funciona muito bem lá. Se é feita aqui da mesma maneira, do jeitinho que é para ser, eu não vou entender a piada. E aí eu perco um pouco a essência ali. Mas, às vezes, o cliente, ele, de fato, ele pede a tradução do jeito que ela tem que ser e vida que segue. Mas a versão brasileira é uma coisa, para mim, extremamente importante. Porque, querendo ou não, você está falando comigo ali. Claro que eu não posso mudar uma história. Aí mudar a história é outra coisa. Agora, adaptar palavras e trazer para a versão é uma outra coisa, é um outro caminho que eu acho válido, sim. Dar opção é válido. Não é
tornar exclusivo. Se você se dá a opção, isso fica até uma coisa interessante de você também saber como é em outros idiomas. Como é que isso é dito lá na China, como é que isso é dito no Japão, como é que isso é dito lá nos Estados Unidos, como é que isso é dito no Brasil. Então, é importante ter isso. Eu não posso mudar um nome, por exemplo, nome próprio, não posso mudar um enredo, mas eu posso trazer para a minha versão, e é aí onde que a gente bate na tecla sempre, de uma boa dublagem.